uma surpresa, assim, eu acho que de uma talvez do estagiário ao executive director foi uma surpresa. Acho que ninguém espera assim, receber um prêmio Nobel, né, vamos dizer assim. E é interessante porque fica como somos 10 mil pessoas na organização, como se fossem 10 mil prêmios Nobel, né? Assim, cada um está ajudando realmente um pouquinho e tal. Mas foi muito importante, para além dessa satisfação pessoal e profissional, né, de cada um de nós, eu acho que foi muito importante, assim, porque foi passada uma mensagem para o mundo, que é uma coisa que para nós, que já vivemos isso no dia a dia, isso é claro, mas talvez para os outros não seja tão óbvio, que é a ligação entre fome e conflito, sabe? Entre a importância de combater a fome e evitar que seja usada como uma arma de guerra, sabe? Quer dizer, a fome, talvez saibam os números, aí tem na base de jogo atualmente 800 milhões de pessoas, é um número mais ou menos, vinha decaindo, chegou a ser 700 milhões, mas 800 milhões de pessoas no mundo, ou passando fome ou com risco de nutrição, né? Então, isso coloca a gente bastante longe de atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, que era zerar a fome em 2030, né? Nós atuamos no combate à fome em alguns contextos, né? Tem um contexto, quer dizer, de catástrofes naturais, vamos dizer que, pelo menos não diretamente está ligado à ação humana, né? Então, vamos dizer, um terremoto, ou como teve recentemente em Moçambique, né? Que eu acho que muitos devem ter visto, os ciclones, né? E tal. Então, esses são contextos. E tem contextos de conflito, né? Em que o conflito causa fome e é alimentado pela fome. Então, entra num círculo vicioso que precisa ser quebrado, né? Colocar esse ponto para o mundo todo, eu acho que foi muito importante nesse aspecto. E um outro aspecto que eu acho que foi muito, muito oportuno, vamos dizer, ganhar esse prêmio nesse momento, é porque já tem esse patamar de pessoas passando fome, né, que já vem de muito tempo, e com esse contexto de pandemia, isso se acentuou tremendamente, sabe? A América Latina, aliás, não é o continente onde tem mais pessoas com fome, mas é o continente que mais sofreu, que mais vem sofrendo por conta da Covid-19, porque por impactos econômicos, né? Quer dizer, não é escassez de alimentos, mas é a incapacidade da pessoa acessar alimentos, né? Por questões financeiras, né? Eu percebi que era um trabalho que eu gostava muito, né? Mas eu achei assim que eu tinha dado uma contribuição, vamos dizer assim, no nível Brasil, vamos dizer, né? O que estava ao meu alcance de fazer, etc. E fui, poxa, quem sabe eu consigo fazer isso, levar isso um pouquinho para fora, né? E eu comecei a olhar agências, não só a WFP, né, o PMA, né, Programa Mundial de Alimentos, mas a FAO também, que é a mais conhecida. Tem uma terceira aqui em Roma também chamada FIDA, né, Fundo para o Desenvolvimento Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, que é mais como uma forma de banco. Enfim, comecei a olhar para essas oportunidades e tinha essa oportunidade, que era de trabalhar na área de compras e voltado para pequenos agricultores, né? Então foi uma opção minha. Eu mudei em junho de 2016 para cá, já tem 4 anos. E é isso. Até meus primeiros 3 anos lá no PMA foram na área de compras, de compra de alimentos, né? Então eu era responsável pela compra global, vamos dizer, de cereais, então milho, trigo, arroz, mais ou menos 250 milhões de dólares por ano de compra, né? Os 3 primeiros anos. E depois eu mudei para a área de políticas e programas, onde eu estou até hoje, e a gente trabalha fizemos o desenvolvimento de uma política específica corporativa para compras locais, e agora nós estamos trabalhando na implementação dessa política, né? O que está por trás dessa política? Assim, a WFP ela tem bom, naturalmente, pela própria missão dela, ela compra muita comida, né? Nós compramos por ano cerca de 1,6, 1,8 bilhões de dólares de alimentos, né? Mais ou menos
30% disso é local, 50% disso é no país ou na região em que a comida vai ser distribuída, né? E o que essa política, que eu estou bastante envolvido agora no desenvolvimento, na implantação, é fazer com que esse poder de compra da WFP seja utilizado em benefício das economias locais, ou seja, que a gente compre o máximo possível de pequenos agricultores no país onde a comida é necessária, sabe? Ou seja, talvez a solução mais simples e, vamos dizer, mais rápida seja fazer grandes contratos com grandes empresas produtoras de grãos, por exemplo, né? E trazer um navio de 20 mil toneladas, por exemplo, de alimentos e trazer para o país, né? Mas a solução que nós estamos buscando é, na medida do possível, e dentro de uma racionalidade econômica, comprar dentro do próprio país ou num país vizinho onde haja excedente de produção. E aí, com isso, a gente cria vamos dizer, essa ligação, né? E usa o nosso poder. Tem a WFP, o PMA, eu digo World Food Program, né? A WFP, ela tem o slogan da WFP, se você for olhar, é Saving Lives, Changing Lives, né? Então tem essa, e não é um debate simples, né? Não tem uma solução única do que é melhor, você mudar uma vida ou salvar uma vida, né? Muitas vezes você tem trade-off nisso aí, quer dizer, você comprar comida de menor custo, você salva mais vidas, né? Então, talvez trazer, como aqui esse exemplo que eu dei do navio, você salva mais vidas, mas talvez para quebrar esse ciclo de necessidade de salvar vidas, você precisa gastar um pouquinho mais e transformar uma vida, mudar uma vida de um outro agricultor, comprando o alimento dele e injetando desenvolvimento, sabe? Então, é um balanço entre o humanitário e o desenvolvimento, vamos colocar assim, né? E o que a gente está tentando construir é exatamente essa ponte entre os dois objetivos da organização. Olha, eu acho assim, eu acho que a engenharia e o IME, talvez assim mais ainda, né, pelo grau de dificuldade, né, pela exigência, né, que a gente passa ao longo do tempo, o que eu acho que me ajuda muito, assim, eu acho que ajuda, eu diria assim, ter foco, eu acho assim, saber priorizar, sabe, ter objetividade, isso a gente aprende, sei lá, voltando aqui aos anos escolares, quer dizer, você pensava numa prova do IME, tem tanta matéria que se você não souber o que é importante, você vai virar noites e noites e noites estudando e não vai... Então, você tem que saber o que é efetivamente importante, o que você precisa estudar. E eu acho que isso a gente leva para a vida, e eu uso isso muito no trabalho, porque é aquela questão de você saber rapidamente analisar uma determinada situação e focar no que é importante, né? E a questão militar também acho que contribui, porque a WFP, por tudo isso que eu estou dizendo, assim, e por ser humanitário, eu acho que outras, né, como esse exemplo que você deu do Médicos Sem Fronteiras, tudo, mas por estar na linha de frente, é um pouco soldado também, sabe, assim, tem que cumprir o que tem que ser feito. Então, se amanhã tem um ciclone em Moçambique, como houve, tem que pegar a mala e ir, não é ficar pensando, discutindo, isso tem um pouco de organização militar também, nesse sentido de ter a noção, né, da missão que tem que ser cumprida. Eu acho que isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tanto a engenharia tanto o lado de engenharia quanto o lado de militar são importantes, sim. Eu acho que isso aí eu levo para a vida, levei para a vida e levo para isso que eu estou fazendo.